Olá, alunos do Centro Educacional Curupaiti, eu sou o professor Marco Silvestre e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os métodos de teatro de Augusto Boal, dentro do Teatro do Oprimido. Então vamos começar falando sobre o Teatro Fórum, que foi um método criado que consistia no seguinte: os atores estavam no palco encenando uma cena até o momento de crise. Crise, no caso, é um momento onde alguma decisão precisa ser tomada para que aquela cena continue. Porque o teatro ele precisa, assim como da crise, do que a gente chama de conflito, que não necessariamente é um conflito de embate físico em si. É um conflito que impulsiona para que a história continue. Por exemplo, se eu chegar para uma personagem e falar o seguinte: olha, já está tarde, você precisa dormir. E essa personagem disser: tudo bem, vou dormir, a história acaba, entende? Eu fiz uma sugestão, ela acatou e não tem mais o que fazer. Porém, se ela responde que não, olha, já está tarde, você precisa dormir. Não, eu não vou dormir porque eu ainda quero fazer muita coisa hoje. Essa posição dela permite com que o primeiro personagem que perguntou continue falando para que prevaleça a ideia dele, enquanto ela quer que prevaleça a dela. Esse é o conflito que a gente chama no teatro, e isso é uma crise, uma atitude que precisa ser tomada. Então, os atores encenavam uma cena de uma opressão qualquer, e quando chegava nesse ponto de crise, a cena congelava. O diretor, Augusto Boal, abria para o público o seguinte: o que vocês acham que o protagonista deve fazer para que essa cena continue e solucione essa opressão citada, essa opressão que está sendo representada? E um exemplo clássico, real, que aconteceu com o Boal, que ele conta em seus livros, era o seguinte: um casal onde a mulher era analfabeta, o homem era pedreiro. Ele sempre saía da cidade para trabalhar e dizia que comprou uma casa para eles. A mulher ficava toda feliz, queria conhecer a casa e ele não deixava a mulher ir conhecer a casa, mas todo mês ele entregava para ela um papel que ele dizia ser o recibo da casa. E ele pedia dinheiro para ela para pagar essa casa. Certa vez incomodada com a nunca possibilidade dela conhecer essa casa deles, ela chama uma vizinha que sabia ler e pede para ela ler aqueles recibos. E ela descobre que não eram recibos, eram cartas de amor da amante do marido. Ou seja, o marido pegava o dinheiro da esposa, bancava uma vida com uma amante, fingindo que estava comprando uma casa para os dois. Chega nesse ponto, o público começa a sugerir caminhos para essa cena tomar. Chega num dado momento, tem uma mulher muito incomodada na plateia. Foram refeitas as cenas várias vezes com várias sugestões. E o diretor pergunta qual solução ela daria. E ela fala: ela tem que deixar o marido entrar em casa, tem uma conversa muito séria com ele e depois perdoa. O diretor ficou quase que decepcionado, porque aquilo ali já tinha sido representado. E era com a forma que ela se demonstrava tão indignada com aquilo, pareceu brando demais. E eles fizeram. E a mulher continuou insatisfeita. E ele perguntou o que ela queria. E ela repetiu uma conversa bem séria, mas dando bastante ênfase no bem sério.
Eles não entenderam e pediram para ela subir ao palco. E a conversa bem séria que ela estava sugerindo era que a mulher desse uma surra no marido. Então, o, o Teatro Fórum ele tinha essa característica de permitir com que o público tomasse as decisões daquela cena, independente de quantas vezes aquilo ali fosse necessário. O objetivo era que o público se tivesse voz para opinar naquilo ali, a fim de chegarem a um acordo de como solucionar aquele problema. Não quer dizer que eles sempre solucionariam da melhor forma, mas a ideia era que eles acordassem sobre aquilo. Esse era o Teatro Fórum. O Boal também depois, ele foi trabalhar na França. E pela primeira vez, ele foi trabalhar numa clínica para pessoas com problemas de saúde mental. E lá, ele percebeu, não só dentro da clínica, mas com o povo francês no geral, ele percebeu outros tipos de opressão. Porque naquele momento, o Boal sai do Brasil, que vivia num período político onde haviam muitas opressões físicas, e ele vai para um lugar onde não tinha isso, mas as pessoas eram oprimidas da mesma forma. Ele percebeu que naquele lugar, com certa tranquilidade para se viver, havia outros tipos de opressão. A ansiedade, o medo, a depressão. Então ele falou, pô, aqui não tem a polícia reprimindo, mas o tira está na cabeça. E esse foi o mote que deu o estalo a ele de o tira na cabeça. Quando ele quer dizer que o nosso psicológico também nos oprime. E isso é também assunto de saúde mental, né? Então ele adapta alguns métodos que ele já havia trabalhado antes para esse novo tipo de opressão que ele descobriu naquele momento. Então, dentro dos hospitais de saúde mental, ele começa a desenvolver, a trabalhar e a provocar aquelas pessoas que estavam ali internadas a se expressarem da forma que eles pudessem e conseguissem, a fim de colocar para fora o que eles poderiam ser e o que eles queriam ser. Porque esses tipos de opressões que geralmente nós mesmos que nos causamos, eles impedem que a gente possa seguir e fazer o que a gente gostaria. Então, com vários exercícios adaptados desses outros métodos, ele conseguia com que essas pessoas se expressassem e conseguissem fazer uma autocrítica. Então, esse método do arco-íris do desejo, que foi o nome de fato desse método com as opressões psicológicas, ele ainda hoje, tratado como teatroterapia, porque a gente consegue extravasar coisas que no dia a dia, às vezes, a gente não consegue. E um outro método, dos mais conhecidos, dos mais aplicados, o último método que ele criou foi o teatro legislativo, que parece muito com o teatro fórum, no sentido de que é a mesma estrutura. Os atores estão em cena, representando uma cena de opressão, mas ao invés da cena parar para o público opinar, a cena termina e o público tem um espaço de tempo para
um breve debate entre eles, com os atores, com todos que estão ali envolvidos naquele momento. E o público faz o seguinte: eles escrevem projetos de leis que eles acham que seriam úteis para resolver aquela situação que foi encenada. E eles debatiam, cada um escreveu ali sua lei, eles debatiam mais um pouco sobre aquilo, e todas essas leis depois eram entregues para especialistas no assunto do contexto que foi encenado ali, e juristas, advogados. Para quê? Para que de forma legal aquelas demandas, aquelas necessidades pudessem realmente se tornarem leis de verdade. Por quê? Qual era o objetivo do teatro legislativo? Além de dar voz para a plateia, mostrar que determinados problemas, só quem passa por eles é que pode dizer, é que pode melhor falar sobre eles, talvez dar uma solução. E isso tem muito a ver com o teatro que o Boal sempre acreditou. Porque ele tem uma história que é a seguinte: o teatro ele não, por mais que ele passe uma mensagem, ele tende a ser impositiva, porque é um lugar onde um grupo de pessoas faz e o outro assiste. E ele ficava incomodado com isso. Ele não gostava do espectador. Ele achava que o espectador ele tinha que ser ativo naquilo ali também, assim como o ator. E tem um caso que é o seguinte, que é muito interessante, que a gente percebe muito isso, que é, ele estava fazendo uma peça no interior do Nordeste. E nessa peça eles falavam sobre o movimento sem terra, sobre brigar pela terra que era daquele povo, por dar o sangue pela terra. E nessa cena, nessa peça, eles encenavam com algumas armas cenográficas. E quando acabou a peça, eles foram aplaudidos de pé. E das pessoas que estava ali na plateia, super emocionado, chegou e falou para eles: que bom ver gente nova da cidade que pensa igual a gente. Então vamos fazer o seguinte: primeiro a gente almoça e depois que a gente estiver alimentado, vocês pegam as armas de vocês, a gente pega as nossas armas e vamos lá tomar a terra do coronel fulano que tomou a terra de um amigo nosso. E o Boal falou: opa, não, mas a nossa arma é de mentira, a nossa arma é cenográfica. E aquele cara da plateia falou: mas vocês estão falando para a gente fazer uma coisa que vocês não estão dispostos a fazer? E esse acontecimento fez com que o Boal repensasse todo o seu teatro. No sentido de o público ele precisa ser ativo e o teatro ele não pode ser só conselheiro. Ele tem que ser um ato de reflexão e de libertação. Uma coisa que baseava muito a obra do Augusto Boal e de todo o teatro do oprimido era o fator libertador do teatro. Por isso a grande importância e o grande foco entre os não atores. É importante levar para o público, mostrar essa força que o público tem de voz, de pertencimento e de poder de ação. Então, isso foi um pouquinho de um papo sobre teatro do oprimido, sobre Augusto Boal,
para que a gente possa refletir cada vez mais o nosso lugar, as nossas possibilidades e o que a gente pode e não pode fazer. Até breve.